Como dizia Le Corbusier, considerado o pai do modernismo, a arquitetura é um estado de espírito, não uma profissão. Hoje nós vamos falar de arquitetura numa perspectiva histórica, afinal, quando a gente fala de arquitetura e de urbanismo, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, já que ambos respondem à necessidade de uma sociedade que está localizada tanto geográfica quanto temporalmente. Então, a gente vai falar do modernismo numa perspectiva dos 5 pontos desse movimento e como eles ainda são muito utilizados nos projetos atuais e, mais do que isso, como você pode trazer esses elementos para os seus projetos de forma contemporânea e de forma muito inteligente e estratégica. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. E aí, vamos juntos? Bom, e nesse vídeo nós vamos partir da utilização do projeto da Vila Savoie, que é uma residência icônica que traz os 5 pontos do modernismo que foi projetada por Le Corbusier. O primeiro ponto que a gente vai citar, então, é o pilotis, que consiste nessa base de pilares que sustentam a edificação e que fazem com que a base da edificação, o térreo, ele possa ser utilizado e que esse espaço ele se torne uma extensão, né, do externo com o interno. Então, quando a gente pensa em permeabilidade, que são assuntos que muitas vezes nós trazemos nos nossos projetos, pensar nessa utilização é bem direcional e óbvio. Então, é uma estratégia muito presente em projetos até os dias de hoje. Se a gente for buscar em sites como ArcDaily, a gente encontra bastante categoria e bastante expressividade de projetos que apresentam pilotis. Inclusive, essa foi uma das alternativas chave para o meu projeto de TFG, que eu vou mostrar ao final do vídeo. Então, se você quer entender um pouquinho mais como que eu agreguei esses princípios, esses pontos no meu projeto, fica até o final que eu vou dar um paralelo bem rapidinho. Então, aqui a gente tem essa base da Vila Savoie, onde a gente tem os pilares que dão toda essa permeabilidade, esse acesso. E para explicar um pouco para vocês sobre como essa colagem foi feita, então a gente vai fazer esse paralelo. Então, nós vamos fazer esse paralelo. Eu vou desligar as primeiras camadas, ou conjunto de camadas, no caso as pastas, e vou mostrar para vocês o que a gente partiu. Então, a gente partiu dessa imagem, na verdade, não exatamente dessa, porque essa parte eu optei por dessa vez pintar já na minha base, então ela veio toda somente como desenho em 2D, perspectivado, e aí eu comecei a trazer algumas colocações e texturas. Para colocar essas texturas, o processo é bem similar ao que eu já mostrei para vocês aqui das outras vezes. Vou ligar todas para que vocês entendam e vou desligar as de cima para explicar o que foi feito aqui. Então, eu optei por usar padrões para criar essa colagem, porque eu acho que é uma alternativa muito viável, muito fácil e, mais do que tudo, muito rápida. Então, a gente consegue alcançar ótimos resultados de forma rápida e simples, que eu acho que é uma boa abordagem quando a gente fala de entregar peças gráficas, às vezes, num período curto de tempo. Então, aqui eu preenchi todas as texturas que eu gostaria. Então, eu comecei com céu, depois eu passei para o volume, que seria, né, essa parte texturizada, de como se fosse um concreto clarinho, vidros, esquadrias, grama, piso, e foi isso. Eu criei essa base marcando, usando a varinha. Vocês podem vir por aqui, ou então vocês podem pressionar W, como eu já ensinei em alguns outros vídeos. E depois de fazer isso, dá um Ctrl D para desmarcar. Primeiro deu uma salvada. Depois de fazer tudo isso, eu fui trazendo os padrões para cá e fui aplicando esses padrões. Eu tenho um vídeo aqui onde eu já mostrei como que cria esses padrões, mas basicamente, só para que vocês tenham aí também, caso você seja novo, um panorama total, você vai trazer uma imagem, vai abrir aqui, você vai vir abrir aqui quando eu digo nessa segunda aba, não na imagem que a gente está criando. E aí depois que você fizer isso, você vai vir em editar, e aí você vai criar novo, definir novo padrão e dar um OK, e é isso. E aí depois vocês vão vir aqui, pressionar o W para selecionar, estando na camada que vocês querem. E aí, tendo essa camada selecionada, vocês vão aqui, eu vou só demonstrar, vocês vão ver que algumas partes aqui eu não vou marcar, porque é para ser rápido esse vídeo e ser mais um paliativo teórico aplicado à representação, que eu acho bem bacana de se fazer. Então, vocês vão vir aqui em preencher com padrão,
E aí vai vir sempre nesse padrão base. Se vocês tiverem outra imagem, ela vai aparecer aqui. Vocês podem configurar e decidir como que esse padrão vai ficar. Só fechar aqui e vai estar ok. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou tirar aqui e vou dar um Ctrl Z e um Ctrl D, porque não é o que eu vou fazer. Mas basicamente a criação foi essa. Depois eu acabei optando por desligar esse azul, que não foi a cor que eu defini para utilização. Então, tendo falado dos pilotis, a gente vai passar para o segundo ponto, que é o ponto da planta livre. E aí, o que basicamente consiste? A planta livre, ela nada mais é do que uma planta onde a estrutura ela é independente das paredes, ou seja, as paredes elas não têm características estruturais, elas funcionam somente como vedação, e isso permite com que os projetos eles possam ser modificados e é uma alternativa bastante interessante passando por momentos de mudança, o que vai favorecer essa possibilidade de flexibilidade. Então, se você está fazendo um projeto e ele precisa ser flexível e se adaptar, uma forma de fazer isso pode ser ter uma planta que seja mais livre. Não sei se seria um projeto corporativo ou então um projeto de coworking ou de co-living que precise ter essa adaptação para diferentes públicos. Enfim, a planta livre é uma alternativa e uma estratégia que vai favorecer isso. E em contexto onde essas condicionantes elas são variáveis, é muito bacana de se utilizar. Então, quando a gente pensa em projetos que precisam se adaptar e se alterar ao longo do prazo, pensem nesse tipo de solução de forma adaptada como uma possibilidade. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse projeto e do modernismo, eu vou deixar aqui também um link de alguns artigos que eu acho bastante relevantes para vocês. O terceiro ponto é o da fachada livre. Quando a gente tem uma planta livre, ou seja, a nossa estrutura independente das paredes, isso também corrobora para que a gente tenha uma fachada livre. O que isso de fato favorece? Com que a gente tenha, por exemplo, a possibilidade de ter janelas em toda a extensão, porque aqui a gente não tem elementos estruturais, não tem pilares estruturais nessa parede, por exemplo, quando a gente observa a Vila Savoy. Então, quando a gente observa essa fachada, né, da Vila Savoy. Então, foi assim que a gente pode tirar disso, né? A gente pode perceber que surgiram elementos como as paredes de vidro, as cortinas de vidro, que são nada mais são do que esse tipo de interlocução, né, arquitetônica, onde a nossa fachada ela não é estrutural, então a gente consegue não tem elementos estruturais, né, assim, na base dela mesmo, então a gente consegue ter todo esse painel e a nossa estrutura tá para dentro ou eventualmente para fora, o que pode acontecer, mas é um pouco menos visto. Enfim, então é uma outra possibilidade que no meu TCC eu não utilizei. Em alguns pontos eu acho que eu trouxe a questão da fachada da planta livre, mas muito poucos, porque a um certo momento eu busquei utilizar um tipo de estrutura que me possibilitasse essas mudanças, mas não de forma tão grande quanto a fachada livre e a planta livre possibilitam. E aí a gente tem, junto com essa fachada livre, o quarto ponto, que é as janelas em fita, que é o que vocês veem aqui na fachada da Vila Savoy e que muito possivelmente vocês já viram em muitas edificações por onde vocês passam, que é resultado de tudo isso que eu já falei, de ter uma planta livre, de ter uma fachada livre estruturalmente falando, que vai possibilitar que a gente tenha esse jogo de janelas que é localizado em fita, que hoje a gente vê de outras formas, como por exemplo as cortinas de vidro, e que faz com que a iluminação ela seja mais abundante, mais eficiente, e aí a gente pode trazer isso enquanto paralelo, né? Quando o seu projeto ele tem o foco de trazer eficiência energética, conforto ambiental, conforto lumínico, enfim, que vem tudo nesse conjunto, é uma estratégia a ser utilizada e que favorece também em outras questões em relação a consumo energético, que muitas vezes a gente teria que ter gastos excessivos com ar-condicionado ou então com energia elétrica, e a gente pode mitigar tudo isso com estratégias como essas. E por fim, a gente tem o terraço-jardim, que foi uma implementação do Le Corbusier e dos modernistas que traziam o terraço como um espaço de uso. A ideia é essa, que o terraço ele pudesse permitir o translado de pessoas, enfim, que esse ambiente ele pudesse ser utilizado. E hoje terraço e jardim são estratégias muito utilizadas
talvez não exatamente com esse intuito do modernismo, mas com outros, assim, que favorecem e que também contribuem e que a gente pode perceber que tá aí também ligado a uma questão de sustentabilidade muitas vezes, além de outras, mas que enfim, esses foram então os 5 pontos, e aí eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre como foi o restante da construção dessa colagem e trazer no meu TFG quais foram os pontos do modernismo que eu utilizei. Então, são muitos projetos que vão apresentar esses pontos e que eu espero que vocês passem a ter esse olhar de entender, talvez buscar de onde vem, né, algumas estratégias que vocês estão adotando hoje em dia. Porque a arquitetura, ela é base, ela é contemporânea, mas ela tem uma base aqui, outra base ali. Então, assim, tudo é uma construção que vem de um contexto. Enfim, acho que é isso. Então, vamos lá. Então, 5 pontos que a gente falou aqui hoje foram pilotis, que é o térreo livre, sustentado por pilotis, para que a edificação ela tenha essa questão de permitir o uso no térreo. A gente falou também de planta livre, que favorece a flexibilidade e tira essa responsabilidade estrutural das paredes e faz com que a edificação ela possa ser modificada. E aí, em paralelo, a gente tem fachada livre, que também vem disso da planta e favorece essa criação de fachadas com esquadrias em diferentes posicionamentos, porque não vai impactar no estrutural. E aí a gente tem as janelas em fitas, que são proporcionadas por conta dessa ideia da fachada livre, de não ter o estrutural, e assim você conseguir fazer painéis de vidro, explorar a iluminação e elementos naturais, encontro do externo com o interno, que seja esse interno e externo algo natural ou algo construído pela humanidade. E por fim, a gente falou do terraço-jardim, que é a implementação do modernismo e da ideia de trazer uso para o terraço. Bom, também estou passando aqui para falar para vocês um pouco sobre o site. A gente agora tem esse meio de contato com vocês. Corram lá para dar uma conferida. E lá vocês também conseguem ter acesso aos produtos que nós temos disponíveis, assim como entrar em contato para orçamentos e afins. Eu espero que vocês curtam e me contem o que vocês gostariam de ver por aqui. E se você já está por aqui, não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar, porque isso ajuda bastante o YouTube saber que esse conteúdo faz diferença e também para a gente ter mais gás de produzir e saber que a gente está no caminho certo. É isso. Acho que foi isso, e aí vou explicar um pouco de todo o restante dessa construção. Então, depois de fazer essa base, que é a base da colagem mesmo, que é piso, paredes e céu base, a gente começa a trabalhar com os elementos que eu sempre falo. A gente precisa entender algumas coisas quando a gente trabalha com colagens, mas de modo geral é muito simples, muito efetivo. Então, a gente tem uma base, a gente tem um contexto, e aí dentro desse contexto a gente vai trazer humanização, a gente vai trazer detalhes e intenção. Então aqui eu queria trazer uma representação mais monocromática que desse destaque à edificação. Por isso, eu optei por trabalhar com vegetações em uma cor e depois só trabalhar com opacidade. E aí eu fui colocando essas vegetações. Para fazer isso, eu baixei um PNG free, livre, e arrastei ele para cá. O que acontece? Esse PNG claramente não veio dessa forma, com essa cor, por ser uma árvore, ele veio verdinho, bonito. Então aqui vocês vão abrir, se vier de uma forma que vocês não consigam mexer, vocês vão precisar rasterizar essa camada, que é transformar ela em imagem. Vocês vão vir aqui com o botão direito, clicado nessa camada, e vocês vão clicar em rasterizar. A minha já está rasterizada, então por isso que não aparece. E aí depois disso, imagem, ajustes, matiz e saturação. E aí vocês vão trabalhar aqui na matiz a cor, a tonalidade que vocês vão querer, na saturação o quanto de saturação essa imagem ela vai precisar ter para te atender, e na luminosidade se vai ser uma imagem mais clara, mais escura, enfim. Foi o que eu trabalhei para chegar nesse resultado aqui. Depois de fazer isso, eu trabalhei com o ponto final, que foi trazer escalas humanas, que são coisas que eu sempre gosto de trazer, porque é o que de fato vai me fazer entender qual é a escala daquele projeto, sabe? Para quem eu estou trabalhando? É uma escala de um animal? Pode ser um projeto executado para pets. Ou é uma escala de algo gigante, de pessoas altas, enfim, de pessoas mais baixas. É isso. Trazer a escala humana para que fique mais compreensível possível o seu projeto.
Então eu trouxe essas escalas, eu trouxe um PNG com várias escalas humanas, mas a gente tem outras formas de fazer isso. A gente pode arrastar esse PNG para cá, redimensionar ele e aumentar toda a luminosidade, que foi o que eu fiz para ele ficar branco. Ou a gente poderia usar brushes, então a gente pressiona B e a gente vem aqui no nosso conjunto de pincéis e adiciona brushes aqui, que são de pessoas. Inclusive, se vocês quiserem conhecer a nossa nova coleção de pincéis e de escalas humanas, eu vou deixar aqui para vocês o link também, para que vocês corram lá na pré-venda para adquirir de vocês, porque logo logo eu vou lançar e eu vou lançar com um valor diferente. Então, foi isso que eu fiz e igualmente eu trouxe aqui alguns pássaros, algumas nuvens para dar uma certa profundidade, trazer uma certa originalidade, acho que essa pode ser a palavra, para colagem. E basicamente foi isso. Depois de fazer isso aqui, eu exportei, salvo como PSD sempre e salvo de tempos em tempos, porque a gente está trabalhando online. E depois eu exporto como PNG. Esse processo eu vou mostrar para vocês pelo seguinte fato. Quando a gente trabalha com colagens mais monocromáticas, a gente consegue fazer alguns trabalhos interessantes no sentido de criar peças gráficas variadas. E aí é isso que eu quero mostrar para vocês. Vou salvar nessa pasta aqui mesmo, que não deveria ser, mas só para que vocês entendam o que eu quero dizer. Então salvei o PNG e vou trazer ele para cá de novo. Então tá carregando, carregou. Vou dar um Ctrl J para não criar um design destrutivo, como sempre. Vou vir aqui em imagem, ajustes, matiz e saturação. Opa, apertei em equilíbrio, sem querer. Acontece e tá tudo certo, a gente volta, refaz e esse é o processo de aprender, né? A gente aprende mais quando a gente tem esses micro errinhos do que quando a gente só acerta. Então, olha só o bacana de fazer esse tipo de representação. Vou aceitar essa, então a gente já tem dois tipos de representação, vou deixar essa daqui ligada. A gente já tem dois tipos de representação gráfica diferente usando uma mesma base. Então, vou fazer de novo um Ctrl J e aqui eu vou lá de novo em imagens, matiz e ajustes, matiz e saturação e vou criar uma imagem totalmente diferente. Vou trazer para o verde ou para o azul e vou aceitar. Então, só nesse contexto a gente tem 3 representações gráficas completamente diferentes e todas elas interessantes da sua maneira e que vocês podem vir a explorar nos projetos que vocês têm por aí. E aí me contem qual dos 3 modelos vocês gostaram mais. Vou deixar uma enquete por aí também. Vamos lá, então aí a gente vai pegar e vai salvar cada um deles. A gente vem na imagem, exportar como PNG, é sempre esse mesmo caminho. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês do paralelo do que eu trouxe do modernismo para o meu projeto, a minha maneira, mas que eu acho que pode ser útil para vocês e que vocês podem explorar nos projetos que estiverem desenvolvendo. E aí vamos lá, esse aqui foi o meu projeto de TFG, a gente já vai dar esse take e como vocês já sabem, eu já falei, meu projeto foi um complexo de moradia e de reinserção para pessoas em situação de rua. E aí esse projeto ele tinha esse panorama de trazer as pessoas para dentro dele de uma forma menos abrasiva, de uma forma menos abrupta. Então, uma das grandes alternativas que eu utilizei quando a gente vê aqui o diagrama foi de fazer com que esse térreo ele fosse utilizável, com que as pessoas elas pudessem adentrar e passar por ele, porque assim a minha edificação se tornaria mais permeável. Então, o pilotis, que foi uma das estratégias do modernismo que eu falei, um dos pontos, foi uma estratégia muito importante para a efetividade do meu projeto. E aí ele se repete, se tornou um elemento, assim, os pilares, um elemento estrutural de identidade mesmo do meu projeto. E aí a gente sobe, a gente percebe essa setinha subindo, mostrando que os pavimentos eles subiram e que a gente pensando nessa subida de pavimentos, a ideia foi de trazer uso para esse ambiente. Então, o primeiro ponto do modernismo que eu usei foi o pilotis, que vocês conseguem ver aqui tanto na frente quanto atrás. Ele favorece com que as pessoas utilizem, se apropriem desse espaço, com que elas paulatinamente e de forma menos abrupta, acho que essa pode ser a palavra, mas de forma menos agressiva, talvez, ela possa ir se aproximando dentro de uma realidade que ela já vivesse. Enfim, foram pensamentos nesse sentido que levaram a essa solução.
e também considerando a questão estrutural, mas mais do que tudo foi a ideia de trazer permeabilidade e trazer vida. Então a gente consegue visualizar esse tipo de elemento sendo representado aqui e como que os pilotis eles podem estar presentes em projetos e estão em projetos contemporâneos. Voltando aqui, o segundo ponto que eu utilizei, assim, quando eu faço esse paralelo, são os dois pontos que mais se destacam, tá? O terraço jardim, que foi utilizado aqui de uma forma adaptada, mas que acho que cabe falar, que é esse aproveitamento do terraço, tanto como elemento de jardim mesmo, de elemento de horta, quanto como elemento de convivência, para que as pessoas elas pudessem estar utilizando esse espaço. Eu fiz isso nos 2 elos do meu projeto. Aqui eu estou mostrando para vocês o elo da reinserção, que é na parte mais ali que seria de abrigo, mas eu também utilizei esse tipo de intervenção na moradia, que eu acho que é bastante importante também, para que a gente crie esses pontos de conexão entre as pessoas que estão vivendo esse espaço. Então aqui vocês conseguem ver uma intenção de trazer uma área verde, de trazer uma área de cinema, uma área adaptável, enfim, uma área que possibilitasse esse contato. E aqui uma área onde a gente pudesse ter uma horta, ter um ambiente plantado, mas que também favorecesse a permanência. E enfim, foi isso. Eu busquei trazer alguns elementos e mostrar para vocês como que a gente pode estar trabalhando com modernismo, com muitos outros momentos históricos da arquitetura, e nem sempre a gente está tendo total noção de que isso está acontecendo. Enfim, eu espero que vocês possam, a partir de agora, se não o fazem, e se já o fazem, que bom, buscar trazer esses elementos de forma mais consciente e também, assim, até para que vocês possam buscar essas soluções cada vez mais, porque são soluções que vão contribuir com a eficácia dos nossos projetos, com a qualidade dos nossos projetos, que é o que mais importa. A gente projeta para pessoas e que as pessoas de fato possam vivenciar esses lugares. Enfim, eu espero que o vídeo tenha te ajudado. Eu acho que a gente pode ir ficando por aqui, e se vocês quiserem mais vídeos como esse falando de movimentos arquitetônicos e históricos na contemporaneidade, ou mesmo só nesse ponto, e como que a arquitetura ela foi se construindo, acho que é importante a gente conhecer a nossa história. É isso, pessoal. Por fim, se você ficou aqui até agora, como sempre, a mesma coisa, vou agradecer e vou dizer que eu espero que esse vídeo ele tenha trazido para você uma perspectiva de como movimentos que são temporais, eles podem ainda se reformular e estar presentes no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem percebe. Então, passem a observar esse tipo de coisa. Eu espero que o vídeo tenha contribuído com a sua jornada. Se você gostou, se fez sentido, me conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal, compartilha com pessoas que possam se interessar e que precisam ver esse tipo de conteúdo para criar boas estratégias de projeto, que é o que a gente busca aqui. E é isso, pessoal. Como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau.